Nesse vídeo, você vai aprender o passo a passo dessa bandeirinha do Brasil de Granny Square, né, de quadradinho da vovó. E além disso, no final do vídeo, eu também vou te dar várias ideias que você pode fazer usando esse square aqui, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui comigo. E aí, gente, tudo bem? Por aqui tudo bem? Eu sou a Aline, bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente conversa sobre bolsas, crochê em geral e outros assuntos aqui e ali também. E nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo dessa bandeirinha do Brasil. Olha que fofinha que ficou, uma graça, facinho de fazer. Então, se você tá afim de aprender esse passo a passo, vamos lá. Pega a sua linha e sua agulha. Eu vou te explicar que na minha bandeirinha aqui, eu fiz com um barroco número 4, tá? E eu usei uma agulha 3,5. Mas você pode fazer com a linha que você tiver em casa, você pode fazer do jeito que você gostar. Então, só, né, presta atenção, se você pegar uma linha um pouco mais fina, diminui um pouco a agulha, né, pra ficar mais bonitinho, mas é da sua opção de linha. E vamos pro passo a passo, então? Bora lá! Então, a gente vai começar essa primeira carreira fazendo um anel mágico com a linha azul. Aí, a gente prende com uma corrente e sobe mais 2 correntinhas, que vai ser como se fosse o primeiro ponto alto, tá? Agora, a gente vai fazer aqui dentro mais 11 pontos altos. Então, no total, vão ter 12 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, aqui dentro desse anel mágico. A gente conta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, a gente vai fechar, puxa o cordãozinho para fechar bem, e a gente vai fechar essa carreira fazendo um ponto baixíssimo no topo daquelas 3 correntinhas que a gente fez no começo da carreira, tá? Então, acha a última correntinha, conta 1, 2, 3, e fecha com um ponto baixíssimo aqui. E aí, a gente vai começar a segunda carreira ainda com a linha azul. Na segunda carreira, a gente vai subir 4 correntinhas. Aí, a gente vai pular 2 pontos da base e no terceiro fazer um ponto baixo, tá? E vamos continuar assim durante essa carreira inteira. Sobe 4 correntinhas, pula 2 pontos da base, faz um ponto baixo. E aí, 4 correntinhas de novo. Pula 2 pontos da base, ponto baixo. Até chegar lá no comecinho, onde a gente começou as 4 correntinhas, tá? Ó, aí quando chegar lá, a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui no comecinho. Pronto. Aí aqui você pode cortar seu fio, porque a gente não vai mais usar o azul. E aí, eu já vou dar uma arrematada aqui atrás. Não vou arrematar muito, só vou passar entre um ponto e outro, só para segurar um pouco esse fio. E aí, no final, eu vou fazer todos os arremates, claro. Mas agora eu só queria segurar um pouco esse fio aqui para trás, porque como vão ser várias cores, só para ele ficar mais seguro aqui atrás. Agora a gente vai começar a terceira carreira com a cor amarela. E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês fazendo um ponto baixo e uma corrente. Mas se vocês preferirem fazer 3 correntinhas, vocês também podem fazer. É só para ficar o primeiro ponto alto, né? Então, eu faço um ponto baixo e uma corrente. E aí, agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro dessa alcinha.
Tá vendo? Mais um. Tô segurando a linha, né? Faz 3 correntinhas. E aí, a gente vai fazer mais 3 pontos altos, tá? Então, esse é o leque. São 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Sempre dentro dessa alcinha que a gente fez da carreira anterior. Aí, entre um e outro, a gente vai fazer uma corrente. Aí, a gente vai começar de novo, ó, dentro dessa alcinha aqui, tá? Eu já tô segurando o fio pra ir escondendo. Então, aqui são 3 pontos altos, né? Ó, o primeiro. Tá vendo? Aí, vai fazer o segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Aí, 3 correntinhas. 2, 3. E aí, a gente vai fazer nessa mesma alcinha mais 3 pontos altos, tá? Então, esse é o motivo dessa terceira carreira. E aí, não esquece que entre um motivo e o outro, a gente tem que fazer uma corrente. Então, 2, 3, uma corrente. Aí, pegamos na próxima alcinha, tá? Vai segurando a linha amarela aí para vocês já ir escondendo a linha amarela, ó. Então, um ponto alto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. 3 correntes. E 3 pontos altos. Você vai ajeitando às vezes com a mão, só para ficar bem certinho, né? Dentro da corrente e não ficar um ponto em cima do outro. Ó, a gente tem mais uma alcinha para fazer. Então, uma corrente, vamos de novo. Um ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. 3 correntes, desculpa. E mais 3 pontos altos, que são os últimos aqui da carreira. Faz uma corrente, depois desse terceiro ponto alto. E agora a gente vai fechar essa carreira lá no topo daquela correntinha. Lembra que eu fiz um ponto alto e uma correntinha. Então, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Se você fez 3 correntinhas, você fecha no topo da terceira correntinha, tá? E já pode cortar esse fio, porque agora a gente vai começar o verde e a gente vai trazer o amarelo também, mas é melhor você já cortar esse fio agora, para mais pra frente ficar um pouco mais fácil de segurar. E aqui eu vou mostrar para você que se você não quiser fazer um ponto baixíssimo, você também pode fazer o fechamento invisível, tá? O fechamento invisível, você tem que puxar a linha assim, ó. Aí você põe uma linha numa agulha de tapeceiro. E aí você vai passar lá em cima, ó, em cima daquela correntinha e passa de novo por dentro do seu ponto, tá vendo? E aí fica um fechamento invisível. Então, você pode fazer isso também, tanto faz, tá, gente? No final, não vai fazer muita diferença, é só um jeito, assim, mais atualizado do crochê, tá? Mas você pode fechar do jeito que você quiser, tá bom? Aí, agora a gente vai começar a próxima carreira. Vamos pegar a cor verde. E aí, agora eu vou fazer diferente para vocês verem, né? Lembra que eu falei, você pode fazer um ponto baixo e subir um ponto de corrente, né, para fingir que é um ponto alto, ou você pode fazer o básico, né, que é as 3 correntes. Então, tanto faz, tá? Ó, aqui eu vou fazer, ó, 1, 2, 3 correntes, tá? Que é para fazer o ponto alto. Então, vocês fazem como vocês estão acostumados. São 3 pontos altos, 3 correntes, tá? E 3 pontos altos. Só vai ter uma diferença, porque a gente vai mudar de cor. Então, quando a gente tiver no último ponto alto da cor, a gente vai parar antes de fechar, tá? Então, ó, vou mostrar pra vocês, tá? 3 pontos altos, 3 correntes. Aí, aqui, ó, um ponto alto, 2 pontos altos. Agora, o terceiro ponto alto, tá vendo? Aí, quando a gente for fechar, ó, a gente vai parar, não vai fechar, e vai pegar a cor amarela. Então, agora, a gente tem que prestar bem atenção, porque a gente precisa ir conduzindo a linha verde junto com o nosso ponto amarelo, tá? Você vai escondendo atrás. Então, ó, você fecha aqui, e aí você vai fazer uma corrente. Fica meio chatinho de segurar mesmo, viu, gente? Mas
é só prática, e aí a gente acostuma, tá vendo? Então, eu vou escondendo, eu até segurei a minha linha amarela pro outro lado, a linha curtinha, para ficar um pouco mais fácil. Você vai ter que carregar a linha verde com você. Aí você vai no buraquinho, onde tinha uma corrente da carreira anterior, e faz 3 pontos altos, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa, tá vendo? Eu tô segurando as linhas atrás, ó, 2 pontos altos. Aí no terceiro ponto alto, a gente vai parar e vai pegar a linha verde que tá ali atrás, que a gente tava escondendo. Então você tem que ir caminhando com a linha atrás, você segura, tá? Você tem que ir conduzindo o fio, para que as duas linhas estejam sempre na sua mão. Então agora você faz uma corrente e aí a gente vai de novo para aquela pontinha. Então na pontinha é um leque de novo, tá? As pontinhas são sempre leques. 3 pontos altos e aí, ó, segundo, aí o terceiro ponto alto. Aí a gente vai fazer 3 correntinhas e vamos fazer de novo 3 pontos altos, parando, né, no último, para a gente pegar o amarelo de novo. Não esquece que tem que sempre ir conduzindo o fio atrás, tá? Conduzindo quer dizer que você tem que ir segurando o fio como se você estivesse escondendo o fio, sabe? Para que o fio venha junto, né? As duas cores venham junto. Então, ó, aqui é o terceiro, aí eu paro. Tá vendo que o meu fio amarelo tá junto, porque eu tenho conduzido ele? Então, é só pegar ele agora, ó, e aí a gente vai fechar esse ponto, tá vendo? Às vezes dá uma atrapalhadinha de segurar, mas é normal. Aí faz uma corrente. Aí, ó, segura o verdinho ali atrás, vai conduzindo ele. A gente vai fazer mais 3 pontos altos de novo, ó. Um ponto alto, segundo ponto alto, e agora o terceiro ponto alto, a gente vai trocar a cor. Parou, antes de fechar, parou, tá vendo? Pega o verdinho ali de novo e fecha o ponto alto. E aí, uma corrente. Vai segurando o amarelo, não esquece. Agora a gente tá na quininha de novo. Então, a quininha é o leque. 3 pontos altos, né? 3 correntes e 3 pontos altos, mas a gente vai parar antes de fechar o último ponto alto, né? Então, ó, 1, 2, 3. Agora a gente vai fazer 3 pontos altos. Então, um ponto alto. Esse é o primeiro. Vai segurando o fio, o amarelo ali atrás, hein? Segundo ponto alto. E agora o terceiro ponto alto a gente para antes de fechar. Aí pega a linha amarela, fecha, uma corrente. Agora de novo, segura a linha verde ali atrás. Vamos fazer 3 pontos altos com a cor amarela, ó. Um ponto alto, 2 pontos altos, terceiro ponto alto. Espera antes de fechar, pega a linha verde. Aí, fecha o ponto, uma corrente. Vai segurando a linha amarela ali atrás, hein? Agora a gente vai fazer o leque. Lembra do leque? 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Então, segura a linha ali atrás. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 3 correntes. E agora 3 pontos altos e a gente vai parar no último ponto alto antes de fechar, para trocar a linha de novo. Então, um ponto alto, 2 pontos altos. Agora vamos para o terceiro ponto alto e vamos parar antes de fechar. Fecha uma, quando for a segunda, pega o amarelo de novo. Opa, escapou, pega o amarelo. Uma corrente, vai segurando a linha verde ali atrás. Tá vendo? É como se você estivesse escondendo a linha. Aí vamos para 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos. Terceiro ponto alto, não fecha e vai trocar a linha de novo. Pronto, uma corrente. Aí agora, ó, agora a gente vai fechar a carreira. Então, conta ali, se você fez 3 correntinhas, você vai no topo da terceira correntinha. Se você fez um ponto baixo mais uma corrente, você vai no topo dessa uma corrente, tá? E fecha com o ponto baixíssimo. E agora a gente vai caminhar só com essa linha verde até o meinho ali do leque, tá? Até as correntinhas do leque. E ali é a mesma coisa, tá? Um ponto baixo, uma corrente. E a gente vai fazer 2 pontos altos, 3 pontos altos, e aí 3 correntinhas, tá? Que esse é o leque. O leque vai ser sempre igual.
mais 3 pontos altos. Agora, a gente só vai usar a linha verde, tá? A gente não vai mais usar a linha amarela, então você não precisa mais conduzir a linha amarela. Você pode até cortar se você quiser. Então, agora é só a linha verde. Aí, uma corrente, e aqui é exatamente igual a gente fez anterior. Só que aqui, ó, você vai pegar aqui embaixo. Aí você vai ver que todo o fio que estava conduzido, ele vai subir um pouquinho atrás. Então, vai ser bom que você vai esconder ainda mais, tá? Então, você vai pegar você vai fazer 3 pontos altos nesse espacinho. Vai fazer uma corrente, e aí vai no outro espacinho e vai fazer a mesma coisa. 3 pontos altos, você vai pegar o ponto alto nesse espaço, né? Tem um espaço. Opa, pegou a linha aqui. Quando pega a linha tem que arrumar, porque senão, se você não arruma, depois o crochê fica errado. Ó, pega nesse espaço. Quando você pega nesse espaço, você vai ver que você já vai segurar a linha de trás, né? Que tava meio bambinha ali. Uma corrente e aí leque de novo. Então, essa carreira é bem parecida com a carreira anterior. A única diferença é que a gente não precisa conduzir o fio e é só o fio verde, tá? Então, são 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos em cada quina. E aí, é uma corrente de separação para cada motivo, 3 pontos altos, né? Então, ó, aqui, ó, 3 pontos altos, aí faz uma corrente de separação e vai ali no buraquinho, 3 pontos altos. Ó, 1, 2, 3. Uma corrente, faz de novo, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, aí, uma corrente, e a gente vai fazer o leque de novo, né? 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. E, gente, eu tô fazendo assim numa velocidade normal, porque eu acredito que vocês vão fazer comigo, né? Mas vocês sabem que aqui no YouTube você pode mudar a velocidade do vídeo, tá? Então, se você quiser que seja um pouco mais devagar, você pode mudar a velocidade do vídeo. Mas espero que tenha dado para acompanhar aqui direitinho, tá? Ó lá, 3 pontos altos de novo. Ajeita certinho. Aí fica um quadradinho muito legal essa bandeirinha. Mais um ponto alto. Aí, uma corrente de separação. Vamos no próximo espaço, tá? Vai segurando as linhas que você vê aí atrás, você vai segurando, tá? Conforme você enfia a agulha assim nesse buraquinho, você vai ver que tem umas linhas. Então, se tiver linha aí, você enfia a agulha embaixo das linhas, para as linhas ficarem seguras dentro do ponto, tá? Aí, aqui de novo, né? A gente fez uma corrente de separação e agora vamos pro leque de novo. Então, 3 pontos altos, 3 correntes. Opa, aí, 1, 2, 3. E aí, 3 pontos altos de novo. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de separação. Falta mais 2 motivinhos, vamos lá. 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente de separação. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de separação. E agora a gente já acabou. Então agora a gente só tem que fechar, né, o ponto baixíssimo, mas eu vou cortar a linha aqui. E aí a gente tem que só fechar essa carreira. E eu vou fazer o fechamento invisível de novo, porque como esse é a última carreira, eu quero que ali em cima fique bem bonitinho. Então, ó, você vai lá em cima no topo da correntinha ou do ponto alto mais uma correntinha, passa por baixo das 2 argolinhas e aí vem no meio dessa argolinha aqui, ó, e passa por baixo, tá? E aí ela faz esse fechamento invisível, porque limita a aparência do ponto. Então, agora já fica pronta a nossa bandeirinha do Brasil. E aí, gente, vocês terminaram o passo a passo? O que vocês acharam? Eu adorei fazer essa bandeirinha do Brasil, achei que ficou muito fofa, tem muita coisa que dá para fazer. E claro
que dependendo da espessura da sua linha, ela vai ficar um pouquinho menor do que essa aqui minha. Ou se você pegar uma linha um pouco mais grossa, ela vai ficar um pouquinho maior. Agora eu vou te falar tudo que você pode fazer usando esse quadradinho da vovó aqui, que ficou uma fofura, né? A primeira coisa, que é uma coisa muito óbvia que você pode fazer se você quiser, é usar esse quadradinho como um coaster, né? Que é um porta-copo, né? Ou porta-caneca, porque ele é muito fofinho, bonitinho e ele já tem esse formato, né? Quadradinho assim. Então, é uma coisa bem interessante que você pode usar como um porta-copo, porta-caneca. E aí, tem muitas ideias legais que você pode usar esse quadradinho nos seus vestuários. E aí eu vou deixar aqui pra vocês algumas ideias que eu achei interessante, né? Como vestidos, eu acho que fica muito lindo fazer um vestido. E aí você pode fazer ele todo, né, de quadradinho, ou você pode usar o quadradinho e acrescentar uma outra cor, tipo branco, e fazer um outro modelo usando alguns quadrados com uma outra cor. Você também pode usar fazendo saias, né? Uma saia do Brasil, super bonitinho, principalmente para usar assim na praia, né? Eu acho que fica um estilo legal. Você pode fazer diversas blusinhas, então coletes, blusinhas de manga, ou até mesmo blusas de manga comprida, né? Eu sei que a Copa vai ser em junho, e às vezes em junho, dependendo de onde você tá no Brasil, acaba fazendo um pouco mais de frio. Então você pode fazer blusinhas de manga comprida, ou esses cardigans, uma coisa mais delicada, ou até uma coisa assim para te proteger ali de um ventinho, alguma coisa assim, se de repente tiver um pouquinho mais frio na época que você for usar ou vender, dependendo de você, uma crocheteira que faça para vender na época que a sua cliente for usar. E claro, né, gente, você pode fazer faixinhas de cabelo, e aí eu aconselho a você usar uma linha um pouco mais fina, né, do que o barbante, porque o barbante acaba ficando meio grossinho, né? Não que vai ficar feio, não vai, ó, dá pra você fazer, mas ela vai ficar uma faixinha um pouco mais grossinha. Então, se você usar uma linha um pouco mais fina, o quadrado vai ficar um pouquinho menor, e aí vai ficar uma faixinha um pouco mais fina. Então, são muitas ideias que dá pra fazer com esse quadradinho do Brasil, né? E eu achei que é fácil de fazer, dá uma dificuldadezinha assim na hora de segurar o fio, conforme você for fazer esse fio conduzido, mas o primeiro é um pouco mais difícil, o segundo você já pega as manhas, e aí conforme você for fazer mais, já fica uma coisa mais natural, mais fácil para você fazer. Então eu espero que vocês tenham gostado do tutorial e também das ideias que eu trouxe aqui para vocês, e que vocês façam muitas coisas legais aí do Brasil. Adoro saber se vocês fizerem alguma coisa diferente do que eu falei aqui. Vem me contar, deixa aqui nos comentários, porque eu adoro ver o que vocês fizeram, né? E escutar as ideias de vocês. Adoro mesmo. E é isso pelo vídeo de hoje. Fiquem bem aí. Até a próxima. Tchau!